Eu sou a Samara, aluna da graduação em Matemática da UFSC, e nesse vídeo eu vou falar um pouco da Matemática da Babilônia. Esta apresentação faz parte da disciplina de Seminários 1, ministrada pela professora Flávia. Um sumário da apresentação. Uma breve introdução. Vou falar sobre o uso dos tokens até os tablets, o sistema numérico babilônico, a representação sexagesimal, uma tabela de multiplicação e vou falar também sobre tabela de recíprocos, que é utilizada para divisão. Um pouco da álgebra, a parte de equações do primeiro e do segundo grau, raiz quadrada não exata. A parte de trigonometria, eu vou falar sobre a diagonal de um quadrado e a primeira tabela trigonométrica do mundo. As considerações finais desse assunto e as referências. Introdução. A Babilônia é a cidade mais conhecida da região da Mesopotâmia. Vários historiadores consideram a Babilônia como um berço da civilização. O rei babilônico Hammurabi expandiu seu domínio para além do Golfo Pérsico e transformou a cidade em um dos mais importantes centros urbanos da antiguidade. Assim, a região entre os rios Tigre e Eufrates passou a ser conhecida como Babilônia. A matemática da Babilônia engloba tradições matemáticas dos povos mesopotâmicos. Na figura, tem-se um mapa da Babilônia, destacando o rio Tigres e Eufrates, que é a região onde se situava a cidade da Babilônia propriamente dita. É um dos registros matemáticos e de escrita mais antigos, corroborando com historiadores que a consideram como um marco inicial da história da nossa cultura. Apesar de toda essa importância na construção da nossa história, a matemática babilônica ela só passou a ser apreciada e estudada nos últimos 30 anos. Existem em torno de 400 tablets ou fragmentos de tablets disponíveis, catalogados. Porém, apenas um apresenta-se intacto, sendo este do tamanho de uma mão. A maioria dos tablets datam 1700 antes da Era Comum, sendo que alguns datam dos 3 últimos séculos antes da Era Comum. E os historiadores eles não sabem explicar por que esse espaço de tempo do qual não se tem nenhum material descoberto dessa região. Do uso do tokens aos tablets. Os tokens eles eram utilizados para contagem, e seu formato evoluiu ao longo de milhares de anos, desde os mais simples aos mais elaborados, com marcações. Cada formato era usado para contar alguma mercadoria específica. Por exemplo, um dado formato era para contar ovelhas, outro formato para contar grãos, e assim por diante. Caracteriza como uma contagem concreta. Por quê? Porque se utiliza uma forma numérica específica para cada categoria a ser contada. Por volta de 3.300 antes da Era Comum, os tokens às vezes eles eram armazenados em invólucros ocos de argila, sendo que cada invólucro completo representava uma determinada quantidade do que se estava contando, considerando o tipo de token que se estava utilizando. Por exemplo, um invólucro completo com um token que se utilizava para contar ovelhas poderia corresponder a 10 ovelhas. Assim, contando-se os invólucros, era possível administrar um rebanho. Aqui nesta figura, tem-se um invólucro e alguns tokens, sendo que cada disco representava um rebanho, talvez 10 animais. O grande cone e os pequenos cones representavam, respectivamente, uma grande medida de grãos e uma pequena medida de grãos. Com o tempo, os rebanhos ficaram maiores e passou-se a contar mais objetos diferentes. Assim, o uso de tokens se tornou um tanto trabalhoso. Com isso, iniciaram-se as marcações em tábuas de argilas, os chamados tablets, e a marcação é chamada de cuneiforme. Os tablets constituem os primeiros registros da escrita cuneiforme. Na figura, nós temos uma foto de um tablet babilônico original. Para representar quantidades, os babilônicos inventaram um sistema cuneiforme de símbolos com representação para o 1 e para o 10, que formavam grupos de 10 e de 60. Aqui na figura nós temos as representações de 1 até 59, utilizando os símbolos de 1 e de 10 de forma posicional. Por exemplo, nós temos ali o símbolo de 1 e no final da primeira coluna nós temos o símbolo de 10. Então, para representar 20, eu utilizaria 2 símbolos de 10. Aí, para representar, por exemplo, 23, eu utilizo 2 símbolos de 10 e 3 símbolos de 1. Assim até o 59. O 59 tem 5 símbolos de 10 e 9 símbolos de 1.
Aí o 60 novamente volta a ser o símbolo do 1. Aí vem a questão do posicional. Então, dependendo do que eles estavam contando, eles tinham noção de, é 1 ou é 60? Para a gente pode parecer ambíguo, pode parecer confuso, mas na contagem deles, eles conseguiam acompanhar o raciocínio quando era 1 ou quando era 60. Sistema numérico babilônico. A representação sexagesimal. Como eu já falei, a escrita cuneiforme tinha símbolos apenas para o 1 e para o 10. O sistema era sexagesimal, ou seja, na base 60, o qual nós também utilizamos, pois a divisão das 24 horas, né? 1 hora é 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos, então isso é uma herança dos babilônicos. Eles não possuíam representação para o zero, o que pode parecer um pouco ambíguo, pois, se comparado com o sistema de contagem que se utiliza atualmente, né, nós sem o zero, o que faríamos, né, como que nós íamos entender os nossos números? Mas para eles conseguiam se entender, né? Os historiadores argumentam que no contexto daquela civilização e pela ordem de grandeza que eles tinham das quantidades, o sistema por eles adotado com apenas os 2 símbolos era eficaz, né? Então, um exemplo aqui. A simbologia cuneiforme para o número 3733. Então, nós temos o primeiro símbolo que se refere ao 1. Na sequência, após um espaço, tem-se 2 símbolos referentes ao 1, ou seja, 2. E, novamente, após um espaço, tem-se um símbolo referente ao 10 e 3 símbolos referentes ao 1, totalizando 13. Assim, nós vamos ter 1 vezes 60 ao quadrado, mais 2 vezes 60 elevado a 1, mais 13 vezes 60 elevado na zero. Com isso, né, se nós formos analisar pela decomposição das somas, o 3.733 é igual ao quê? 3.600 mais 120 mais 13, que é igual à representação ali que nós temos na base sexagesimal. Legal, né? Então, falando um pouco mais sobre a representação sexagesimal. Por volta de 300 antes da Era Comum, com o desenvolvimento econômico, a ordem de grandeza das quantidades aumentou, o que fez com que o sistema se tornasse por vezes um tanto ambíguo. Assim, surgiu um símbolo para o vazio, mas ainda não era o zero, tá? Porque ele não se aplicava à direita, ele só se aplicava entre 2 outros símbolos. Então, ele era para indicar que ali era um espaço vazio, tá? Então, consistia de 2 cunhas oblíquas para marcar o lugar que faltava no numeral. Então, ali, por exemplo, a simbologia cuneiforme para o número 3.645. 1 vezes o 60 ao quadrado, mais aí o espaço vazio, que vamos traduzir para o zero, mas lembrando que não era zero para eles, vezes o 60 elevado na 1, mais ali nós temos o 45 vezes o 60 na zero. E novamente, pela decomposição de somas, nós temos que o 3.645 é igual a 3.600 mais 0 mais 45. Tá? Então, era para entender que ali era um espaço vazio. Não era zero, tá lembrando. Tabela de multiplicação. Acredita-se ser uma tabela de multiplicação. Por que acredita-se? Porque no verso do tablet, o qual não foi incluído porque sua imagem estava com baixa qualidade, as traduções elas apresentavam-se um tanto controversas. Os historiadores não sabem se isso se deve ao fato de não ser uma tabuada de 9 ou se nesse tablet as outras marcas eram referentes a algum outro assunto iniciado logo após a tabuada de 9. Então, vamos considerar que é uma tabuada de 9, tá? Na primeira coluna, nós conseguimos traduzir do 1 ao 10, conforme os símbolos que nós já vimos anteriormente. Aí, na segunda coluna, nós conseguimos ali ver o 9, ver o 18, o 27, o 36, o 45 e o 54, que está seguindo a ordem de multiplicação por 9. Após o 54, tem-se o que seria traduzido para 1,3, que no sistema sexagesimal, adaptando-se, né, ao atual, nós teríamos 1,3 é igual a 1 vezes 60 mais 3 vezes 60 elevado na zero. Então, 60 mais 3, que é 63, que corresponde ao 7 vezes 9. Então, se a gente aplicar o mesmo raciocínio para as outras linhas, né, na parte da frente desse tablet, porque o verso é contraditório, nós podemos afirmar com um certo grau de certeza, nós não, né, os historiadores afirmam com um certo grau de certeza, de que esta placa realmente ela correspondia à tabuada de 9. Então, um pouco sobre a tabela de recíprocos.
Os escribas da Babilônia Antiga, eles frequentemente recorriam a tabelas disponíveis para efetuar seus cálculos. Os babilônicos dividiam dois números com base na tabela de recíprocos, que nada mais eram do que inversos dos números inteiros. Na figura, nós temos a transcrição de parte de um tablete de recíprocos, no sistema sexagesimal, sendo que na segunda coluna tem-se o recíproco do respectivo número da primeira coluna. Percebe-se que estão faltando algumas linhas, como por exemplo o recíproco do 7 e o recíproco do 9, pois esses eram considerados como irregulares, já que eram sexagesimais infinitos. Lembrando que o conceito de infinito era desconhecido para os babilônicos, então eles deixavam fora o que eles não conheciam. Detalhe é que o produto dos elementos de cada linha vai resultar sempre em 60. Então, um pouco sobre o uso da tabela de recíprocos para a divisão. Para se dividir um número por outro, procurava-se na tabela o recíproco do denominador e multiplicava-se pelo numerador. Então, um exemplo. Dividindo 160 por 8. O recíproco de 8 pela tabela é 7,30, que é igual ao quê? A 7 dividido por 60 elevado na 1, mais 30 dividido por 60 elevado ao quadrado. Lembrando que nós estamos falando de recíprocos para a divisão. Então, aqui não vai ser o 7 vezes 60 na 1. É o 7 dividido por 60 na 1, porque é uma tabela de recíproco. Fazendo as contas, nós temos que esse valor vai resultar em 0,125. Então, o 160 dividido por 8 é igual a 160 vezes 1/8. Então, seria ali 1/8 o recíproco do 8, que nós vimos ali que é o inverso, né? Então, vai ser igual a 160 vezes 0,125, que é igual a 20. Tcharam! Então, a tabela de recíprocos utilizada para a parte fracionária. Com base no tablete de recíprocos do sistema sexagesimal, separa-se a parte inteira da parte fracionária por um ponto e vírgula. Caso não tenha o ponto e vírgula, interpreta-se como sendo apenas a parte fracionária, como nós vimos no recíproco de 8, né? Consideramos apenas a parte fracionária porque não tinha ponto e vírgula, só tinha vírgula. Na tradução, né? Lembrando. Então, exemplos. 1,25, ponto e vírgula, 30. Então, vai ser igual a 1 vezes o 60 elevado na 1, mais 25 vezes o 60 elevado na 0. Aí, como tem o ponto em vírgula, então a partir dali é a parte fracionária. Então, vai ser mais 30 dividido por 60 elevado na 1. E isso vai resultar no 85,5. O outro exemplo ali, 1,20, ponto e vírgula 26, vírgula 2040. Então, o que está antes do ponto e vírgula é a parte inteira. Então, 1 vezes 60 elevado na 1, mais 20 vezes 60 elevado na 0. Mais, agora vem a parte fracionária. Então, 26 dividido por 60 elevado na 1, mais 2040 dividido por 60 elevado na 0. Então, isso resulta em 81, fazendo as continhas. A álgebra. Então, a equação de primeiro grau. Tá? A álgebra, que era praticada pelos babilônicos, ela se caracterizava pela aparente falta de fórmulas. As técnicas empregadas para a solução de equações do primeiro e do segundo grau também, né? Elas eram basicamente discursivas. Então, um exemplo traduzido da placa BM 13200. O BM aqui, ele se refere ao Museu Britânico, que é o local onde as placas em questão estão catalogadas. Então, um exemplo traduzido. Encontrei 2 pedras iguais de massas desconhecidas. Quando subtraí 3 minas, restaram 17 minas. Qual é a massa de uma das pedras? Então, a resolução também da tradução do tablete. Some 3 com 17 e divida o resultado por 2. Bom, aplicando o que está escrito ali, para o método que nós utilizamos atualmente, nós teríamos 2x menos 3 igual a 17, que a nossa incógnita ali seria a massa de uma das pedras, né? Então, seriam 2x é igual a 17 mais 3, que ele fala some 3 com 17, né? E daí, x é igual a 20 dividido por 2, que seria dividido o resultado por 2, que está escrito ali. Então, x igual a 10, então a massa de uma das pedras seria 10. Então, um exemplo aqui para uma equação do segundo grau. Um exemplo traduzido da placa BM 13901. Adicionei a superfície e o lado do meu quadrado e obtive 0,45.
Qual é o lado? Então, vamos adaptar o problema para a matemática atual. Então, a superfície do quadrado x ao quadrado mais o lado do quadrado x vai ser igual a 0,45, que foi o que ele falou, né? A tradução. Adicionou a superfície com o lado, somou as duas e obteve 0,45. Então, adaptando com os coeficientes, nós vamos ter ax ao quadrado mais bx igual a c, certo? Então, vamos acompanhar juntos a tradução dos procedimentos descritos pelo escriba para a resolução com a respectiva representação do sistema sexagesimal e a interpretação adaptada para a matemática atual. Tá? Vamos fazer essa tabelinha juntos para a gente entender certinho o que eles estavam fazendo ali, ok? Tome 1. No sistema sexagesimal, 0,60. A adaptação, de acordo com o que foi feita a tradução, foi chamado de B. Quebre 1 na metade, então 0,30. E o B vai ficar B sobre 2. Multiplique 0,30 por 0,30. Então, isso vai me dar 0,15. E então, eu vou ter aqui ali B sobre 2 ao quadrado. O some 0,15 ao 0,45. Isso vai me dar o 0,60. Ok? E ali, nos termos atuais, eu vou ter B sobre 2 ao quadrado mais o C, que é o 0,45. 1 é raiz de 1, então vamos ficar com 0,60 ali. Então, vamos tirar a raiz quadrada do b sobre 2 ao quadrado mais c. Subtraia 0,30 de 1, então vai resultar ali no 0,30. Então, eu vou adaptar ali para o sistema adaptando então para os termos atuais. Eu vou ter o b sobre 2 ao quadrado mais c, isso na raiz quadrada, menos o b sobre 2, que foi o que eu fiz, eu subtraí o 0,30, que é a metade. Assim, pelos procedimentos descritos, o lado do quadrado é 0,30, que é o valor obtido ali na última etapa. Lembrando, né, que eles não tinham o conceito de número negativo, então era apenas uma raiz. Então, sendo a igual a 1, nós podemos considerar o a multiplicando o c. Reescrevendo o resultado final obtido com a adaptação para os termos atuais e multiplicando também o denominador por a, nós vamos ter o quê? B sobre 2 ao quadrado mais a vezes c, na raiz quadrada, né? Menos b sobre 2 vai ser igual ao quê? Menos b mais raiz de b ao quadrado mais 4ac sobre 2a. Então, assim, a gente pode ver que a solução que foi obtida pelos babilônicos era bem próxima do que temos hoje da fórmula de Bhaskara, comprovando a base histórica para a matemática utilizada atualmente. Então, um pouco sobre a raiz quadrada não exata. Os babilônicos desenvolveram um método de aproximação para determinar a raiz quadrada de um número que não possui raiz exata. Por exemplo, para determinar a raiz de 10, sabia-se que raiz de 9 é igual a 3 e raiz de 16 é igual a 4. Logo, a raiz de 10 estaria entre o 3 e o 4. Assim, o valor da raiz era determinado por aproximação, de acordo com a seguinte metodologia. A era considerado como o valor que se quer determinar a raiz, neste caso, nesse exemplo, 10. A1 seria o 3, que é o valor inteiro da raiz de A. Então, eles sabiam que vai estar entre 3 e 4, então vai ser 3 e alguma coisa. A parte inteira é 3. Então, eles utilizavam esse método de aproximação para determinar a parte fracionária. Então, o B1 era calculado como o A sobre o A1. O A, ali no caso, é 10 e o A1 é 3. Então, tinha-se que o B1 era 3,3333. O A2 seria o A1, que é o 3, mais o B1, que foi calculado agora, sobre o 2, resultando em 3,166667. Aí, partiria para o cálculo do B2, que é igual ao A, que nós temos ali, que é o 10, dividido pelo A2, que foi calculado agora ali, 3,166667. Então, isso resultaria em 3,157895. Aí, o A3 seria igual ao A2, que também foi calculado, mais o B2, que acabou de ser calculado, dividido por 2, que resultaria em 3,162281. Pelo método babilônico, então, a raiz de 10 resultou em 3,162281. Pela calculadora, a raiz de 10, 3,162278.
Então, foi apenas na quinta casa decimal que o método babilônico apresentou a diferença de valor no que nós calculamos hoje, ou seja, para a necessidade de precisão da época deles, o método cumpria suas expectativas. Aí a parte de trigonometria, a diagonal de um quadrado. No tablete YBC 7289, sendo que o YBC ele se refere à coleção babilônica de Yale, tá? É onde está esse tablete em questão. A interpretação da tradução é de um quadrado de lado A igual a 30 e de diagonal C igual a 42,25,35. O B, que é igual a 1,24,51,10, é uma aproximação do valor de raiz de 2. Tá? Então, lembrando que esses valores estão no sistema sexagesimal. Então, você vai olhar o C, vai olhar o B e vai ficar aqui, né? Mas nós vamos fazer a adaptação do sistema para o sistema atual. Então, adaptando, né, para a numeração atual, nós vamos ter que o A é o 0,5, por quê? Porque o 30 é metade de 60, então logo, para nossos termos atuais, seria 0,5. O B, ali também foi convertido do sistema sexagesimal, como eu já mostrei anteriormente, não vou fazer aqui novamente, né, para não ficar repetitivo, mas fazendo a conversão, o B resultou em 1,4142, 12,963. E o C, também fazendo a conversão, resultou em 0,707106. Então, o que nós podemos interpretar disso daí? Que o C é igual a metade de B, ou seja, o C vai ser igual ao A vezes o B. Aí, pela interpretação que foi feita, né, considerando um triângulo retângulo formado pela diagonal C como sendo a hipotenusa e os dois catetos de lado A. Por Pitágoras, teríamos C ao quadrado igual a 2A ao quadrado. C vai ser igual a A raiz de 2. Ou seja, como se sabe atualmente, a medida da diagonal do quadrado é obtida pelo lado do quadrado vezes raiz de 2. E isso coincide com a tradução feita do tablete em questão. Então, como B era uma aproximação de raiz de 2, nós tínhamos que C igual a A vezes B, e depois C igual a raiz de 2, né? Então, isso está conivente, a tradução está conivente com o teorema de Pitágoras que nós temos ali. Então, um pouco sobre a primeira tabela trigonométrica do mundo. O tablete Plimpton 322, ele é um tablete de argila parcialmente quebrado que mede cerca de 13 por 9 centímetros quadrados de área escrita e 2 centímetros de espessura. Plimpton, nesse caso aqui, ele se refere à coleção de George Arthur Plimpton, que foi nomeada em homenagem ao principal contribuinte da Biblioteca da Universidade de Colômbia. Esse tablete ele contém 15 linhas e 3 colunas. O seu conteúdo ele foi traduzido como termos de números pitagóricos, ou seja, uma solução com números inteiros positivos que satisfazem o x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. O real conteúdo desse tablete, por mais que já se tenha entrado em acordo que é conteúdo trigonométrico, ainda é um assunto bastante discutido entre os historiadores. Alguns consideram que seja algo que pode ser considerado como a tabela de acordes de Ptolomeu para aquela época. Considerações finais. Mesmo se tratando de tabletes descobertos há muitos anos, ainda não se sabe ao certo sobre todo o seu conteúdo, sendo que existem diferentes interpretações ainda hoje, que são constantemente debatidas, o que faz com que se tenha bastante material a ser estudado. Relação forte com a matemática atual, como foi possível perceber as similaridades no decorrer dessa apresentação. A matemática da Babilônia ela apresenta um toque de originalidade, pois mesmo antiga, ainda rende descobertas e discussões. As traduções e entendimentos são um tanto confusos, devido à base sexagesimal e à ausência de simbologia para o zero principalmente. Mas também tem tabletes quebrados ou ilegíveis em algumas partes. A evidência é clara na fórmula de Bhaskara e no teorema de Pitágoras, pelo que nós podemos ver nos exemplos apresentados. O material descoberto na Babilônia, ele apresenta possibilidades históricas e matemáticas de interpretações e aplicações, podendo servir para inspiração, tanto para novos rumos da matemática, como para estudos na área de ensino da matemática também. E aqui nós temos as principais referências utilizadas para esta apresentação. Obrigada pela atenção. Tchau! Contando-se os invólucros, aqui na figura
tem-se uma grande medida de grão. Nós podemos ver. Já vou continuar. Vai resultar sempre em 60. Legal? Eu acho muito interessante esse assunto. Adorei fazer esse trabalho sobre isso. Essa parte eu vou cortar. Vamos considerar. 3 e raiz de 4 era. Ou seja, como se sabe atualmente, a medida da diagonal do lado. O conteúdo desse tablete, por mais que já tenha. Tipo, já centraram.